Olá, ouvintes do Alvo em Foco, o som do agro. Mais uma vez estamos aqui nesta gravação do podcast. O Alvo em Foco, ele tem um outro objetivo, não é falar de tecnologia de aplicação, mas discutir aí experiências de vida e oportunidades de carreiras. E eu estou aqui, tenho a honra de estar em minha frente, Tony, mais conhecido aí no mercado, é Antônio Cícero. Cícero Antônio, na verdade, né? É Cícero Antônio, verdade. Cícero Eu já Antônio. comecei errando o podcast aqui, mas não tem problema, aqui é tudo ao vivo, né? É Cícero Antônio Mariano dos Santos. Isso aí. Mais comum, Tony, é conhecido lá na faculdade, Jabuticabal, como Zero Boi. Zero isso? Boi, é. Zero Boi. Vou contar um pouquinho da história do Tony, é assim, turma. Na pandemia, quando o Brasil e o mundo parou, eu tinha apenas um colaborador na Alvo. Chamava Luiz Rosolino, finado Luizão. O Tony teve o prazer e a honra de conhecer e pescar junto com o Luizão. Pescar junto. Então eu queria dar as boas-vindas a você, Tony, nesse podcast Alvo em Foco, o som do agro, para dizer que foi assim uma grande oportunidade ter te conhecido lá no meio da pandemia. A gente usou as ferramentas virtuais. Então aqui, seja bem-vindo e se apresente onde você nasceu, né? E como é que você foi parar em Jaboticabal? Conta pra nós aí. Conheci ele lá, hein? Vamos lá, então. Na verdade, você me conheceu num evento do Marcelinho, lá em Uberaba. Eu não sabia, eu não lembrava dessa história, mas é verdade. Foi em 2017. Não, foi 2017. Lá eu apertei a tua mão. Foi, exatamente. Na época, acho que era o Fabiano, meu colega de doutorado, estava trocando uma ideia contigo, de quando formar. Fabiano Grezang, o alemão. Que está na Jacto. Que está na Jacto, isso. A história começou em São José do Belmonte, né? Interior do Pernambuco, na verdade, sertão pernambucano. É uma cidade lá que é famosa por uma festa conhecida como a Festa da Pedra do Reino. Onde em cima de uma serra lá tem o formato, né, dos reis magos, né, e o menino Jesus todo em escultura de pedra. Então é uma festa bem conhecida lá na região. E com pouco tempo que a gente nasceu, a gente veio para São Paulo, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Só que aí, por problema de saúde, minha irmã não deu conta, não podia ficar em São Paulo, a gente voltou. Mas quando a gente voltou, a gente não voltou para Pernambuco, a gente voltou para o Ceará. Você é pernambucano? Sou pernambucano, nascido em São José do Belmonte. Nascido na roça, na verdade. Eu nasci no sítio de parteira. Olha só. São poucos aí que tem nascido de parteira. São muito poucos. Minha mãe fala que eu queria matar ela, porque ela foi pro hospital, ficou 7 dias, não nasci, chegando no sítio, acabou de nascer. E na sua região, acredito que lá onde você nasceu ainda existe muito essa cultura da parteira, né? Talvez diminuiu hoje. Não tanto. Acho muito difícil ter, porque hoje o acesso à saúde lá tá mais fácil. Inclusive tem até posto de saúde no sítio e tudo mais. Mas na época... Na época não. Na época era mais comum. Tony veio ao mundo, então, pela mão de parteira. Mão de uma parteira. Bom, bacana. E se eu não me engano, eu também tive mãe de peito. Porque minha irmã nasceu logo um pouco tempo depois. Acho que foi isso. E aí, quando a gente voltou de São Paulo, meu pai ficou, voltou só eu, minha mãe e minha irmã. A gente foi para Brejo. E em Brejo Santo, aí eu estudei ensino fundamental, o médio. Acabou o médio. Eu fui trabalhar. Né? Então, eu fiquei 2 anos numa empresa de móveis, né, como vendedor. Gente, essa história ele me contou há pouco tempo atrás. O Tony ele é vendedor, viu? Ele batia todas as metas lá da loja onde ele trabalhava. É bom de prosa, viu? Lá foi o seguinte, a loja chamava Antiga Casa Seleta, né? Hoje o proprietário mexe com outro setor, agora ele mexe com o mercado, né? Então, na época, quando eu entrei na Casa Seleta, os 3 primeiros meses, né, a gente tinha uma ajuda de custo, mais a comissão. Depois era só a comissão, mas ela melhorava. E engraçado que nos 3 primeiros meses nós foi muito ruim, eu e o outro rapaz que entrou, eu e o Cleito, a gente é amigo até hoje. E falei, Cleito, nós vai rodar.
Aí a dona Geralda, né, a famosa dona Geralda, que era a mãe do Fabrício, o proprietário, ela falou, não, você não vai colocar esses meninos para fora não, porque eles são muito bons de serviço. Infelizmente não foi bom de venda, mas... Aí a dona Geralda chamou nós pro canto, deu aquele sarrapo. Mas assim, né, conselho de vida. Chacoalhou a árvore, assim, né? Chacoalhou. Conselho de vida, conselho de vida. E depois desse conselho eu fui seguido 21 meses o melhor vendedor, interno e externo. E aí eu tinha amizade com a Renata, que a gente apelidou ela de Cãozinho. Tem até hoje também, era eu, Cleito e o Cãozinho, né? Nós três andávamos juntos pra cima e pra baixo. E a gente tinha uma parceria muito forte, que era tão de um jeito que quando eu fechava minha meta, que eu vendia novamente, eu não colocava pra mim, eu colocava o cadastro deles. Que aí bateu a meta, recebe o salário mais as comissão. Então todo mês a gente fazia esse bem bolado. Vocês tinham um acordo coletivo entre vocês de um colaborar com o outro. É, né? geralmente era eu que colaborava com os dois, porque eu batia as metas muito rápido, né? Graças a Deus eu tinha uma lábia muito boa para vender lá. E com o tempo eu falei, agora eu vou para a faculdade, agora eu vou correr atrás do meu sonho, que era agronomia, né? Não sei se é porque eu nasci no sítio, eu gostava muito de roça. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, gente, só dando um spoilerzinho do Tony, eu conheci o Tony lá num evento lá, realmente, do evento fitossanitário do professor Marcelo. Congresso fitossanitário. Você estava lá... Como organizador. Organizador terminando o doutorado. Isso. Ou no meio do doutorado. Meio do doutorado. E eu confesso para vocês, eu não lembrava da fisionomia do Tony. Eu apertei a mão dele lá, um monte de gente, aquela história toda. Ele falou, já te conheço, tudo bem. Mas o que acontece, gente, assim, é história de vida, né? O Tony é conhecido no mercado, ele está comigo há 5 anos, na Alfa. E ele é conhecido hoje no mercado como o Tony, que cuida das aplicações aéreas, a pessoa boa de relacionamento, boa de convívio. E a gente gosta de discutir aqui, Tony, exatamente história de vida. Né? Conheci você fazendo doutorado, veio para São Paulo, deixou a família lá no Nordeste, veio para São Paulo, veio para Viçosa estudar, eu já sei quanto aí. E, de repente, por que o Tony chegou até a mim? No meio da pandemia, eu estava precisando de mais uma pessoa. Eu queria fazer a empresa crescer. Dentro da missão e visão da Alfa, a gente não cria um legado sozinho. A gente precisa fazer discípulos, fazer as coisas acontecerem e dar oportunidade para as pessoas. E eu liguei para o professor Marcelo, colega de turma meu, orientador do Tony. Eu falei, Marcelo, eu quero conversar com você. Eu cheguei, ele falou, rapaz, preciso de uma pessoa, e não acha. Ele não acha. Ele falou assim, ó, eu tenho 3 pessoas para te indicar. 3. Eu falei, rapaz, mas do universo que você tem, você só tem 3. Ele falou, só tenho 3. Mas eu acho que dos 3, um eu tenho que descartar. Não vou dizer os motivos, mas já descartou, né? Quem quiser saber uma visão ampla, falta de disciplina ao dirigir. Aí eu falei, isso aí não me serve, Marcelo, não me serve. Aí sobraram, não é que sobraram, restaram 2 opções. Aí vai conversando com um já estava meio que encaixado, o Tony também estava meio encaixado. E o Tony está conosco há 5 anos, fazendo um belíssimo trabalho, né? Criando o seu nome, criando as oportunidades de vida. Surgem oportunidades, lógico. Mas, assim, o Tony tem sido competente, mas tudo nasceu de uma história de vida. Né? Porque agronomia, escolhi agronomia, talvez porque eu nasci no sítio. Você conta muito sobre seu avô. Eu falo muito sobre seu avô. Toda hora que tá nas conversas do churrasco, eu falo do seu avô. Então, eu creio que o seu avô foi uma pessoa que impactou na tua vida. Só que não foi uma pessoa presente, né? O motivo da gente não voltar para Pernambuco foi isso. Minha mãe meio que casou contra a vontade dos meus avós. E naquela época... eu sei como que era. Não era assim que funcionava a coisa, né? Não era a vontade deles. Então, meio que a gente foi chutado da família na época. Inclusive, minha mãe olha para mim, para minha irmã e fala, vocês são 2 lisos. Não sei o que vocês querem lá no Pernambuco. Vocês são 2 lisos. Quando a gente precisou, ninguém ajudava. Eu falei, não, mas não é assim. A gente não pode guardar esse rancor todo. Isso é bonito. Ninguém sabe o dia da manhã. A gente não guarda nem dinheiro, quanto mais rancor. Né? Então, o perdão liberta a gente, sabia, né? Então, quando a gente voltou para o Ceará, a gente passou muito tempo sem andar no Pernambuco. Muito tempo mesmo. O foco foi na gente ali. Mas você foi criado no sítio? Não. Praticamente nasci e eu não tenho tanta certeza, Moderno, mas eu acho que a gente veio para São Paulo, eu acho que eu tinha 7 anos, 6 anos. Era muito novo.
Né? Então a gente veio, minha irmã não se adaptou com o clima. Não se adaptou. O médico falou, ou vai... Úmido e frio. Na época era frio. Ribeirão Preto, né? A gente morava em Ribeirão. Na época era muito fácil de emprego. Na verdade, São Paulo, quem quer trabalhar, acha. Sim. Não falta. Quem quer trabalhar, acha. Não falta. Na época ainda era mais fácil ainda, né? Então tinha muita questão do êxodo rural também na época, conta de seca. Então muita gente do Nordeste vinha para cá para trabalhar. Voltamos, né? E a gente voltou, foi pro prédio. Minha mãe abriu um comércio, vender roupa. Né? Ficou basicamente uns 20 anos ou mais vendendo roupa. E, cara, incrivelmente eu não perdi um Globo Rural. Olha que bacana. Eu fui pegando paixão pelo agro. Eu falei, eu vou fazer agronomia. Minha mãe não queria. Globo Rural, né? Ou seja, aquela história toda, as cartinhas. E eu vi aquilo, eu falei, olha... Eu também não perdia nenhum, filho. Eu acho que eu vou fazer agronomia. Trem aqui. Aí outro ponto também, venda de fazenda. Só agrônomo ganha dinheiro, olha a ilusão, né? Na época criança. Aí eu falei, não, beleza. Minha mãe queria que eu fizesse direito. Eu falei, não quero mexer com gente. Se bem que toda profissão você mexe com gente. Mas no agro você mexe menos, vamos dizer assim. Não vou fazer direito. E eu lembro que eu fiz vestibular para direito, que ela tinha pedido. E fiz agronomia. E eu passei nas duas, mas eu falei para ela que só tinha passado no agro. Porque se eu tivesse falado que eu tinha passado direito, ela queria que eu ia fazer direito. Eu falei, mãe, eu só passei na agronomia, ó. Direito não deu, não. Mas eu tinha passado. Ela sabe da história? Não. Vai ficar sabendo. Vai pro ar. Vai. Mas eu não queria. Na verdade, antes disso, eu tinha feito... Mas eu creio que ela não está arrependida, né? Pela sua história, né? Não. Pela sua história. Na época, acho que era ProUni. Tuane, já não Fiz sei. o ProUni, só que na nossa região não tinha agronomia particular. E aí ela falou, não, você tem que fazer o Enem. Eu falei, vamos lá fazer o Enem. Fiz o Enem. Agora você tem que selecionar aí 5 universidades. Eu falei, o que eu vou colocar? Aí coloquei ADM, contabilidade, que mais? Mais coisas que envolvia cálculo, né? Saiu o resultado, eu passei em todas. Eu falei, e aí? Eu falei, rapaz, não vou não. Não é o que eu quero, não. Eu falei, mas tu quer o quê, menino? Não quero agronomia. Pois a agronomia aqui só tem um UFC. Então, pois ano que vem eu faço. Eu vou continuei no trabalho, né? E fiz agronomia, né? Fiz no primeiro ano, eu fiquei na disciplina de física, porque na UFC antigamente eram 3 fases. Primeira fase, todas as disciplinas. Segunda fase, as obrigatórias, que eram matemática, biologia, e a terceira fase, redação. Então, você passa da primeira... Vai para a segunda. Vai para a segunda. Fez biologia e matemática, passou, redação. E esse era o meu... No ensino médio, né, tinha um professor que dava aula, né, aulão de cursinho. E como que era o sistema de avaliação da redação da UFC? Tu já chegava com nota máxima, 80. E cada erro de concordância nominal descontava 4. E cada erro de concordância verbal descontava 3. Sabe quanto que eu tirei no meu primeiro simulado? Faço nem ideia. Menos 19. Ou seja, foi descontando. Você sabe que... Menos 19. Saber escrever é um desafio atualmente. Né? E aí, nas de física, matemática, nossa, nota máxima. Beleza, eu no ensino médio fui para a Olimpíada de Física, Química e Matemática e cheguei a ganhar medalha. E, gente, eu pego no pé deles, tá? Não é só dele, não. Todos eles, viu? O negócio de escrever. Pega no pé. Falta vírgula, fala errado, escrever errado. Mas é da geração. E aí... E beleza. dons, né? Dons. Alguns têm dons de cálculo. Pronto, fomos lá. Eu lembro que eram 8 questões para cada matéria. E aí saiu o resultado. Química das 8 acertei 6, matemática das 8 acertei 8. Física, que eu tinha tirado, fechei nota 10 no primeiro, segundo, terceiro ano, zerei. Falei, como assim? Mas não é porque eu tinha zerado, é porque eu tinha esquecido de passar para caneta. Ou seja, não aí prestou atenção num detalhe. Aí foi zero. O detalhe da vida faz a diferença. Tinha feito os cálculos tudo a lápis. E eles lá não era só objetivo, não. Eles avaliam cálculo. Eu marquei na caneta.
Mas... Deixou a lápis. Deixei a lápis. Incrível que só foi na de física, nas demais eu passei a caneta. Eu tenho uma vaga memória que foi o tempo que acabou. Que eu levava muito tempo. Beleza. Aí eu falei, ó, ano que vem eu venho preparar. Mas Ou seja, você não entrou. Não entrei. Primeiro ano não entrei. Você já tinha 19 anos? 20? 18. 18. Porque eu terminei o ensino médio com 17. Aí entrei pro trabalho com 17, para completar 18. Fiz o vestibular com... Aí um ano depois 19. Mas tudo tem um propósito. Às vezes entra muito novo, a pessoa sem maturidade, né? Aí no ano seguinte fizemos de novo. Eu falei, ó, tem que melhorar minha redação, menos 19 não entra. E eles davam temas. Narrativa, era dissertação. Você escolhia o que você queria escrever lá o tema depois. Aí no outro ano, beleza. Já fui falei, eu já vou fazer os cálculos à mão. Eu lembro que tinha um amigo meu, saiu eu e um amigo meu, Rondinelli, né, que a gente apelida de Del. Nós saímos da prova, falei, Del, deu ruim. Eu vou zerar cálculo. Ele falou, eu também. Aí saiu um outro amigo nosso, não, eu fechei a prova de cálculo. Micael, fechei a prova de cálculo. Tirar 10, saiu o resultado da primeira fase. Você e seu amigo passaram e o outro... O Micael zerou cálculo. Mas também foi a mesma coisa que nós, do ano passado. Esqueceu de passar. Esqueceu de passar pra caneta. Passamos. E aí eu falei, ixi, Del, agora vem matemática e português. Agora, vamos lá, beleza. Chegou lá, prova de português e matemática, biologia e matemática. Desafio. Sempre fui ruim em português e biologia. E sempre fui bom em matemática. Gente, ele é bom de cálculo mesmo. Nosso trabalho dia a dia, ele é muito bom. Incrivelmente. Tony, aqui a redação. Aí minha esposa dá risada, viu, gente? É que você tá rindo aí bem. Eu falo, tô rindo daqui da escrita. Tô rindo, tô tentando achar a vírgula aqui, ó. Consertar, encaixar a conjunção, pronome. Minha irmã quer me matar, porque minha irmã é formada em letras, ela fica me corrigindo toda hora. Quando saiu o resultado, eu tirei a nota mínima em cálculo. Eu tirei 70 em redação e 75 em biologia, de 80. Você inverteu as coisas. Falei, uai, gente, tá tudo errado aí. Biologia, praticamente, eu chutei tudo. Fui bom de chute, né? Graças a Deus, passamos. Se eu não me engano, na classificação geral, acho que eu fiquei em 17º. Entrou 40. Desses 40, formou 9. Que horror. Era fácil entrar. Difícil era sair. E a gente pensar, passar na UFC realmente não era fácil. Era muito difícil. Mas sair de lá... Por conta do sistema de avaliação deles. Mas sair era pior. Porque o que tem na Unesp, em Jabuticabal? A média é 5. A nossa média era 7. Igual de Viçosa. Média 7, igual Viçosa. Viçosa na pós, a média é 9. Já é diferente. Lá quando eu fui fazer mestrado, a média era 9. Então a nossa média era 7. As disciplinas, a gente tinha as obrigatórias, que eram 7 por semestre, e você tinha que fazer uma optativa, que era optativa, mas que tinha que fazer. Enfim. E as disciplinas nossas tinha aquele famoso pré-requisito. Caboclo que reprovou biologia celular, bioquímica, esquece, não forma em 5 anos. Vai formar em 6, 6,5, porque reprovou cálculo 1. Reprovou cálculo 1, já não faz cálculo 2, já não faz construções rurais, já não faz irrigação. Vai reprovou física 1, trava física 2, já não pode puxar hidráulica e nem irrigação. E todas as disciplinas, todas, com exceção de introdução à agronomia, eram pré-requisito para o segundo semestre. Segundo pré-requisito para o terceiro pré-requisito para o quarto, e aí ia. Por que é importante contar a história? O Alvo em Foco tem esse objetivo. Pô, o pessoal vê o Tony aí no campo, mexendo com os aviões, fazendo os trabalhos da OTA, tudo aquele trabalho incrível. Ele roda aí Brasilzão com as empresas. A gente tem uma parceria muito forte com a Nortox. E a gente roda, sabe? Mas fala, pô, quem é o Tony? De onde ele veio? É importante entender que o profissional Tony de hoje teve uma história de vida por trás, né? Eu vou brincar com a mãe do Tony. Olha, ele não mentiu, tá? Ele só usou uma estratégia para fazer o sonho dele. Ele tá aí, um profissional reconhecido no mercado. E as pessoas acham que entrar na faculdade é fácil.
E por que eu quero chegar nessa história? Porque num determinado momento, o Tony foi parar na área de tecnologia de aplicação. Mas ele não queria fazer tecnologia de aplicação, ele queria seguir agronomia. O que acontece? No segundo semestre, eu peguei bolsa. Na verdade, no primeiro semestre eu peguei bolsa, né? Era uma bolsa da própria faculdade que você tinha que, vamos assim, trabalhar num laboratório. E eu tinha escolhido química. Então, eu fiquei o primeiro ano na química. Acabando o segundo semestre, eu recebi o convite do Roberto Azevedo. Falou, você não quer vir para entomologia? Eu tenho uma bolsa de iniciação científica. Falei, uai, pode ser, vamos lá. Fazer a seleção normal, mas eu quero que você passe. Porque na disciplina de entomologia básica, nossa, é no segundo semestre. E eu destaquei na disciplina. E geralmente o Roberto ele sempre escolhia quem destacava na disciplina dele. Oportunidade. E aí eu fiz a seleção e consegui. Então eu entrei no segundo ano, eu fiquei o segundo, terceiro e quarto ano na entomologia. Com o Roberto a gente publicou, acho que, se eu não me engano, 8 artigos, projetos e várias coisas, né? Teve uma época lá que eu era como se fosse a roda motriz do laboratório. Tudo que passava, eu falava, fala com o Tony. Era mais ou menos isso. Vou deixar isso gravado aqui, ó. Porque isso foi um dos pontos que o professor Marcelo indicou o Tony. Ele falou, olha, desses dois, esse aqui, ele falou assim, esse aqui, eu vou sentir falta dele. Ele é a roda motriz do laboratório. E aí, não é a característica do laboratório, é uma característica da pessoa, de tomar a frente e fazer. Não são para qualquer um. Tem uns que são mais quietos, vão seguir a onda. Então, você mexeu com entomologia. E no último ano? E aí, no último ano, a gente tinha 2 opções. Estágio obrigatório ou defender a monografia. Tá. E eu já tinha a monografia pronta. Teve um projeto nosso que a gente aprovou junto com o CNPq que rendeu 4 monografias, rendeu 14 espécies catalogadas na região do Cariri. Inclusive, essas espécies a gente apelidou de coleobrocas, né, que são coleópteros que eram brocadores de árvores, né, foram identificados no Museu de Washington, foram enviados para lá. A gente tinha um parceiro aqui na Unesp de Ilha Solteira, o professor Carlos Fletman, que no Brasil era referência nessa classe de inseto. Então, rendeu muito trabalho, rendeu alguns artigos. E ele falou, Tony, você já tem todas as horas. Porque nas férias coincidia com a famosa Expocrato, maior feira agrícola, de exposição agrícola do Ceará, considerada também do Nordeste. E a gente estagiava. E valia, se eu não me engano, 200 horas de estágio. Porque começava antes o estágio. Que era na defesa vegetal ou na defesa animal. E por incrível que pareça, eu nunca fui para a defesa vegetal. Eu sempre fui trabalhar na recepção de caprino, ovino e bovino. Com a professora Irani. Não tinha nada a ver com entomologia. Mas eu só ficava no estágio de bode, ovelha e boi. Na recepção. Era, na época, jovem, era aquela coisa. Chegava lá 7 da manhã, estagiava, ficava até meio-dia, entrava a segunda equipe, 4 da tarde já começava o esquenta e ia pra festa, porque o estagiário ganhava os ingressos da Expocrato. O Tony é festeiro. Então a gente já saía saía da festa, passava no mercado, tomava aquele café reforçado, que você sabe que o café nordestino é reforçado. Tanto de manhã quanto à tarde. Sim. Tomava o café e já ia para a recepção. Acabava a recepção, ia para casa, tirava aquele cochilo sagrado de meia hora que valia uma noite e já começava o esquenta. Quem eram os amigos? O Tony, o Jardel, o Rondinelli, o PR, o Taislan. Era sempre a mesma turma. E depois... E de lá você foi fazer mestrado. Aí chegamos no ponto. O Roberto sentou, você já tem todas as horas, todas as disciplinas, e sua bolsa acaba em julho. Você tem 2 opções. Ou a gente procura aqui um emprego para você, ou você faz um mestrado. Eu falei, uai, Roberto, eu vou fazer mestrado, né? Quanto mais capacitado, melhor. Ele falou,
tá aberta essas universidades aqui. Eu falei, Viçosa considerada a melhor do Brasil. Ela e a Exalc, Unesp, as 3. Só que no meio do ano, na época, só abria o UFV. Falei, tá, mas será que nós vamos ter que ir lá? Entrei em contato, não tinha necessidade de ir para Viçosa. A gente fez a prova, né, na UFC, em Crato, no campus de Ciências Agrárias, com a supervisão do professor Roberto. E mais um outro professor que não era da área. Então, a gente fez essa prova, né? No sistema de avaliação era prova, interpretação de um texto e currículo. E aí passou. Currículo você tinha. Tinha currículo, interpretação de texto, você teve que estudar a redação. Era inglês, era tudo inglês a prova. Né? Aí tudo da UFV em inglês. Hoje beleza. É tudo em inglês. Passei. Aí eu falei, quer saber? Aí eu adiantei, colei grau, adiantei 6 meses, né? Que era para defender em dezembro, defendi em junho. E final de julho fui para Viçosa. Quando a universidade permite colar grau, você consegue fazer isso. Quando a universidade não consegue. Não dá. Então tá aí, gente, ó. Você vê, né? Um sonho de fazer agronomia. A mãe querendo que faz direito, né? Toda uma história por trás. Chega na faculdade, a oportunidade aparece. E a oportunidade aparecendo, a pessoa ela torna-se capaz, Sim. Faz com excelência. E aí surge o orientador maduro, um líder, e diga assim, olha, seu tempo acabou, tem 2 caminhos, o A e o B. E cabe a gente decidir. Na época você decidiu pelo caminho de continuar estudando. E aí fui para Viçosa, lá o meu orientador foi o Zanúncio, e ele é famoso em Viçosa por ser o professor que mais publica artigo. São mais de 1000 artigos publicados. Se eu não me engano, com ele foram 6. O mestrado no intervalo de 2 anos, né? E lá você mexeu com o quê no mestrado? Lá eu mexi com extrato botânico para manejo de praga na soja. Então a gente trabalhou com amarantos. Né? Trabalhou lá. A química não ficou de fora, porque aí lá eu trabalhei com cromatografia líquida, né? A gente tinha um parceiro na química e fizemos todo esse trabalho de extração, de identificação dos componentes, identificamos os componentes. Saiu 4 artigos de minha autoria, mas 2 em parceria lá com o pessoal, né? Então, do mestrado não devo mais nada, tá tudo publicado. Tudo publicado. E tem essa, né? O pessoal sai e deixa para trás, né? Aí, acabando o mestrado, né, veio a oportunidade de fazer novamente. Ele falou, você me procurou, vamos fazer o doutorado. Eu falei, professor, não vou continuar em Viçosa. Mas por motivos pessoais que eu vou deixar em off aqui. Aí não há problema nenhum. Motivos pessoais não é o tema do Alvo em Foco. Aí eu falei... A questão é a história. Né? Eu falei, eu vou voltar pro Crato, porque surgiu a oportunidade de dar aula lá 6 meses. Meu antigo orientador está afastado. A gente conversou, alinhou lá e eu vou dar aula no lugar dele durante 6 meses nas disciplinas de entomologia básica, agrícola e acarologia. Não, se a decisão é sua, se quiser ir, pode ir, mas se quiser voltar, as portas estão abertas. Eu falei, beleza. Ao chegar no Crato, né, ministrei essas aulas para as turmas e veio a possibilidade da Unesp. E o engraçado é que na Unesp, eu já tinha conhecido a Unesp em 2011. Fiquei hospedado na República Tia Mary, né? Que hoje não tem mais. Fiquei 1 semana. Que foi quando a gente começou a publicar os trabalhos e surgiu o primeiro congresso de fitossanidade, que era do Marcelinho. Isso. Então eu vi em 2011, foi o primeiro. Foi o 11, depois o 13, 15, 17, foi o que a gente conheceu. Sem representação. Isso, ainda. então eu vim para o primeiro, 2011. Ao ficar lá na República, eu gostei muito, principalmente da universidade, né, do povo. Lá, quem avaliou o meu trabalho foi o professor Odair. Odair deu aula para mim. Conheci também lá o professor Rony, da UEMP. Então, conheci uma turma muito bacana lá, né? Fiz muita amizade com o Chupa-Saco. Olha os apelidos, gente. Faculdade, não queira saber os apelidos. Não, é melhor a gente nem falar no Alvo em Foco. O Chupa-Saco é o Antônio, né, meu xará.
Ele trabalhava com máquinas. Ele falou, volta aí, cara, vem cá, faz uma Por pós. isso que eu errei o nome dele, ó. Antônio. É Cícero Antônio. Cícero Antônio. Ele falou, Antônio, mais fácil. volta aí, vem pra cá, faz uma pós e tal. Eu falei, quem sabe, né? Só que aí passou o mestrado em Viçosa, voltei. Tava dando aula. E aquela coisa, fiz a prova, na verdade não... O Nesp era entrevista E prova. Inglês, proficiência. também. Proficiência em inglês. Fiz a prova, se eu não me engano, eu não precisei vir para São Paulo por conta da distância, se eu não me engano, acima de 1.500 quilômetros, ou 1.000 quilômetros, não lembro agora, eles liberavam para fazer em uma universidade. Eu fiz lá. E no dia da entrevista, você tinha a opção de escolher 3 áreas. Eu coloquei em primeiro lugar controle biológico, segundo lugar MIP, manejo integrado Você de estava pragas. entrando na entomologia agrícola. Isso. Pós-graduação de entomologia agrícola. Deixar bem claro, pessoal. Lá tem a produção vegetal e a entomologia agrícola. Não, estava entrando pela agronomia e entomologia agrícola. E em terceira opção, tecnologia de aplicação. Então, foi essas 3. Eu tinha colocado, se eu não me engano, foi o professor Daí em primeira opção, o MIP. Agora, quem que estava no MIP? Eu acho que era o professor Arlindo. Léo Boissa Júnior, meu orientador da graduação, da qual ganhei o meu primeiro trabalho da turma. E em terceiro lugar, o Marcelinho com a tecnologia de aplicação. E no dia da entrevista, normal, né, com computador e tal, só que nesse bendito dia, nós estávamos com muita instabilidade na internet. E a entrevista, eu recebi uma ligação, eu vi um DDD diferente 16, atendi, era o Odaí. Falou, Cícero, nós vamos ter que fazer a entrevista por telefone. Eu falei, não tem problema. E aí foram fazendo perguntas, né, do que eu queria seguir, por que eu escolhi cada área e tal. E, incrivelmente, eu nunca tinha visto tecnologia de aplicação na vida. Na graduação nossa, nós não temos essa disciplina e no mestrado também não. Acho que são raríssimas faculdades São poucas. ainda hoje. São poucas ainda faculdades hoje. que tem. Na época, Muito então... pouco. Na época, então, 16, era 15, né? Finalzinho de 15 para começar 16. E aí, na época, o Odaí perguntou para o Marcelinho, fiquei sabendo, falei, você aceita o Cícero? Ele atingiu a nota para passar. São 6 vagas, ele está entre os 6. Marcelinho, não, eu aceito que eu tenho direito a um na entomologia e um na produção vegetal. Como ele veio pela entomologia, tranquilo. Foi eu e o Fabiano que entramos junto. Seu Fabiano, é isso. E aí, beleza. Porque o Odaí já estava com um aluno de mestrando que já ia para o doutorado, um aluno Eu estava com as vagas preenchidas. Era. E aí, entrei. Ou seja, restou a tecnologia de aplicação. E aí vim para tecnologia e eu falei, gente, o que é tecnologia de aplicação? Fui começar a olhar, eu digo, meu Deus, eu tô no sal. Eu nunca vi isso na vida. E aí cheguei lá, fui bem recepcionado pelo professor Marcelo, apresentou a equipe na época. A equipe era composta pelo James, Paulo, Girusca, a Renata e a Jaqueline. Esqueci alguém? Não, acredito que eram esses. Gente, ele está falando que quando ele foi para a tecnologia de aplicação fazer doutorado, agrônomo, mas nunca tinha visto falar de tecnologia de aplicação. Então, vou contar a história para vocês aqui. Olha, quando ele entrou na Alvo, Ricardo, escuta essa. Entrou na Alvo, falei para ele, eu sou Tony. Ele já tinha rodado com o Luizão, tinha rodado comigo. Falou, você tem que ir sozinho na usina Cerradão. Ele falou para mim fazer o quê? Vai mexer com calcário. Falei, tecnologia de aplicação, Tony. Você foi lá comigo 2 dias. Não muda nada, Tony. Diferente. Falei para ele assim, Tony, não muda nada. Porque a essência do nosso trabalho é ajustar a máquina. Você lembra dessa história? Uhum. Ele falou, mas você foi comigo, não foi? Segue aquilo que você viu. As máquinas têm 2 sistemas, o dosador e o distribuidor. Avalia o dosador e avalia o distribuidor. Tá aqui. Dá pra ficar doidinho, dá não? Nossa senhora. Ainda mais de sólido. De sólido. Que as pessoas acham que a tecnologia de aplicação... É só líquido, né? É só líquido e é só gota. Não, tem tudo uma coisa por trás. Tem muita coisa. É torta, é sólido, é pó, granulado, líquido. E você vai descobrir hoje trabalhando, né? Até tecnologia de aplicação de semente. Isso, tudo. Então, são vários fatores. E
quando eu escrevi o projeto, né, o projeto também foi trabalhar com biológico. Já envolveu, Falei, né? Eu não vou sair totalmente da entomologia. Então eu fiz Opção 1, eu quero juntar com a... Isso, Fez uma juntei vez a com 1 ela. com a 3. E aí o Marcelo olhou assim e falou, eu gostei da ideia. Então a gente vai trabalhar com compatibilidade de biológico. O que vamos testar? Falei, pessoal, podemos testar adjuvante, químico, outro biológico. Falei, não, vamos testar com biológico. Com adjuvante. Falei, tá bom. E aí comecei, escrevi o projeto aprovado, começamos o trabalho. No doutorado eu trabalhei com Spodoptera frugiperda, né, cultura-alvo algodão. Nos Estados Unidos, na época, era uma praga já primária na cultura. No Brasil ainda não, mas estava para migrar também. A Spodoptera hoje ela é considerada uma das pragas mais adaptadas e de intensidade também e voracidade de se alimentar, né? De rapidez e também de reprodução. A reprodução é rápida e várias vezes no ano. Então, é uma praga... A verdadeira praga. Né? Quem não cuida... E realmente, era trabalho. O tal do algodão, você não podia espirrar perto dele, que no outro dia ele estava murcho. E teve uma época também, né? Fizemos lá, montamos toda a estrutura de campo e algum abençoado aplicou 2,4-D beirando lá os matos. Perdeu o experimento. Nossa, aquele algodão só sobrou o talo. Porque era um algodão convencional, né? Não podia ser um algodão com tecnologia BT. As pessoas acham que fazer pesquisa é fácil. Primeiro, 4 anos de doutorado? 3 a 4? 3 anos e meio. 3 anos e meio. E aí você monta o experimento de campo, você tem prazo para cumprir. Alguém vem lá e estraga. E detalhe, algumas revistas de alto fator de impacto não aceita só 1 ano de pesquisa. Você tem que ter a prova e a contraprova. Se a contraprova foi diferente da prova, você tem que ter uma outra contra da contraprova. Uma terceira avaliação. Então, no primeiro ano de doutorado já era disciplina e experimento. Segundo ano de doutorado, disciplinas, experimento, estagiário. Porque você também você era mentor também da turma. Faz parte. A própria CAPES exige que você dê aula no doutorado, a disciplina é obrigatória, que você tenha lá os seus estagiários, né, os seus bolsistas. E na época depois montamos novamente, né, eu consegui mais semente, era difícil. Eu falo que o meu doutorado, tudo foi ganhado, tudo eu pedia dos outros. Acho um contato tal. Juliano, na época, me ajudou muito, que ele trabalhava na FMC e até então o BT que a gente usou era da FMC. E o Juliano me ajudou demais. Pedia para ele, ele mandava. Semente. Pessoas boas que o Papai do Céu coloca no nosso caminho, né? Os anjos. Muito. Os anjos, as coisas vão fluindo, né? E aí, semente, conheci uma amiga aqui que trabalhava com algodão, você arruma semente? Arruma. E aí, então fizemos novamente, montamos toda aquela estrutura de campo, né? Que era campo, estufa e sala. Você me fez lembrar do professor Joaquim, na época do mestrado, que meu projeto também, o projeto está aprovado, só que é o seguinte, a estrutura aqui vai consumir tudo, isso aqui no laboratório, você arruma as coisas. Onde é que tem? Precisava comprar as roupas, precisava comprar não sei o quê. Aí eu não posso deixar de esquecer, né? O Maurício, filho do professor Amadeu, foi meu braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda, dentro do laboratório, que ele conduziu tudo lá dentro. E o Fábio Pacheco, que hoje está lá no Pará, cuidando fazenda, a BBF, de Dendê, ele custeou tudo isso dentro da usina Santa Rita. Falou, vem cá, faz o trabalho aqui dentro da usina. Eu falo que o Fábio e o Maurício foram anjos na época do meu mestrado, porque eu trabalhava. E trabalhando, como é que você conduz as coisas? Estudando. E anjos que apareceram na minha vida como apareceu na sua, né? E aí... As coisas vão conduzindo. Montei o projeto. Escolhi os adjuvantes. A gente tinha lá 7 adjuvantes, 5 adjuvantes, 2 óleos.
testamos 2 formulações do BT, que eram as principais, né? Da época, né? E aí testamos. Desses 5 adjuvantes, um eu coloquei. Falei, esse vai dar ruim. Esse vai ser o pior. Porque até então não podia se trabalhar com pH ácido, né? Tinha que ser pH 7. Todos os outros... Existe um porquê. Um porquê. Normalmente é isso. Normalmente é isso. Mas dependendo da O constituição do adjuvante, isso como muda. Como diz os primo agro, isso é o que? Agrônomo? Então depende. Depende. O médico também depende. O engenheiro depende. Depende do que, gente? As pessoas criticam, né? Os profissionais hoje dependem. Lógico, depende de interpretar, mas de analisar. tem a interpretação. Acabou. E aí, quando fui ver a questão do BT, do bacilo thuringiense, eu falei, professor... Do BT, do bacilo. Você manja de BT? Ele falou, Cícero. Era o único que me chamava de Cícero. Olha, meu foco é tecnologia de aplicação, então eu vou buscar um orientador. Ele falou, tá bom. Quem vai ser seu orientador? Eu vou pedir ajuda pro Polanski, pro Ricardo Polanski. Porque ele é considerado um dos mais foda na área de BT. E ele tá aberto. Ele falou que me orienta. E a gente precisa do laboratório dele para fazer parte do experimento. Ele falou, se você precisa, tá bom. Fui lá, conversei, beleza. Lá na Unesp, que eu vi diferente da UFV. O pessoal é mais unido. Pelo menos na minha época, ela era mais unido. A minha tese foi feita em 4 laboratórios. Ah, não, é Viçosa. Não. Na Unesp. Na Unesp. Eu utilizei o laboratório do professor Rafael Castilho, do professor Bortoli, do professor Arlindo, do Polanski e o meu. Então foram 5 laboratórios onde minha tese foi produzida. Porque precisava de certos equipamentos, não tem no nosso, mas tem ali. Professor Bortoli, você libera o autoclave para eu fazer uma limpeza, uma descontaminação do material? Pode vir à noite? Posso. Tá. Pega a chave com a turma e vem. Porque eu tinha muita amizade com o pessoal na época. Todos os laboratórios era bem-vindo, né? Tem 200 amigos já. Ajudava a turma também nos experimentos dele, da Kelly, do Piá, do Gaúcho, né? Do Giovanni. Então, ajudava bastante esse pessoal. O pessoal precisava... você tá livre. Você usou a estratégia lá quando você era vendedor. Tô livre. O que você quer? Não, preciso de ajuda para carpir um lote ali, para nós montar um trem. Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. E vamos lá. Às vezes ia de ressaca, mas ia. Ai, Cristian. Mas foi muito bom. Beleza, montamos toda aquela estrutura. E aí veio a surpresa. O adjuvante, que era para dar ruim, foi o melhor. Mas o melhor disparado, mas muito melhor. Ou seja, ele acidificou. Ele reduziu o pH da calda um pouco, né? Um pouco não, drasticamente. De 7 para 4 foi uma redução violenta, né? pH sim. E o Marcelo olhou para mim, Cícero, vamos fazer tudo de novo. Contra-prova. Falei, tá bom. A gente, porque não pode? Como? Não. pH ácido para biológico é ruim. Tá? Tem ali toda a literatura aí falando que é ruim. Tá bom, professor, vamos fazer de novo. Passou o ano. Repetimos tudo. Resultado igual. Falou, e agora, professor? Falou, Cícero, nós vamos ter que abrir o leque. Falei, tá bom. Eu comecei a pensar fora da casinha. Na entomologia eu não tô achando nada. Eu vou buscar onde? Na microbiologia. Às vezes na microbiologia possa ter algo que explique. Então eu fui pesquisar, né, a formulação de cada produto. E o que foi o o melhor de todos, ele tinha na sua constituição ácido propiônico, o responsável por reduzir o pH, e a lecitina de soja, um ácido gráfico. O que acontece com a bactéria? Ela absorve energia, excreta piruvato, chega num determinado pico da sua esporulação, ela para. Porque acaba a energia do meio. Acaba a energia do meio, não tem alimento. Acaba o alimento. O que aconteceu com esse adjuvante? Tinha alimento sobrando. Pela lecitina. Lecitina de soja, fonte de, vamos dizer assim, de gordura, fonte proteica e energética. Então, quando os outros chegavam num pico e caía, e outros que nem pico teve, porque foi tóxico, ela continuou crescendo. E foi crescendo.
Porque não parava a esporulação, tinha alimento. Então Para foi o mercado. aí que eu descobri Para o mercado. que Existem as exceções. todo produto é ruim. Existem as exceções. Existem as exceções. E o produto que era para ser o melhor foi o pior. Eu falei, e agora? Por que ele foi O mais ruim? importante do ponto de vista, Tony, profissional, é que a gente não pode generalizar. Não. Isso a gente aí ficou precisa claro. entender. Pessoal, o parâmetro é esse. Mas dentro do parâmetro existem as exceções. E aí, beleza. E aí fui entender por que o que era para ser bom foi ruim. Nonilfenol. E o nonilfenol é tóxico para BT. Altamente tóxico. Então, o meu trabalho a gente Ou seja, ele avaliou. não alterou o pH, Mas o a nonilfenol- sua formulação, né, impediu a esporulação e crescimento de colônia no BT. Então, o meu trabalho envolveu compatibilidade química, compatibilidade biológica. Né, esses 2 artigos já produzidos, inclusive, ambos os artigos, né, foram referência para a revista, que inclusive a gente foi convidado, né, recebeu lá o convite por e-mail para publicar o artigo e citar a revista em todas as nossas redes sociais, porque foi um pico de acesso e downloads muito rápido num curto espaço de tempo. E aí veio o pesquisador de fora querendo descobrir o porquê que um redutor de pH foi bom. E lá vai a gente, marca reunião. E o inglês meio xoxo na época, mas tinha um Polanski para ajudar, o Marcelinho do outro, e explicar o que aconteceu. Porque o trabalho que a gente fez por 2 anos seguidos, repetiu todo o processo. E deu tudo igual. E deu praticamente igual, sem diferença estatística do ano. Não é. O importante, Tony, da vida profissional é exatamente isso, né? E as pessoas têm que estar abertas a entender que pode existir uma lei, né? As leis da física, Sim. enquanto elas não forem desafiadas em descobrir algo novo, elas continuam sendo as leis da física. Aplicadas, exatamente. E aí, beleza. Só que a biologia... muitos fatores envolvidos, muitos fatores né? envolvidos. É uma pode cauda, mudar. ali tem micro-organismo vivo que interage. Beleza, e aí veio os congressos, veio mais um Combraf, que esse foi em 2019, onde minha tese foi premiada. Né? Eu tive 2 trabalhos premiados. Né? Minha tese ganhou, se não me engano, 3 prêmios. Esse de 2019, se eu não me engano, Foi em Curitiba. Curitiba, isso. O meu estagiário, o Virjão, que agora me fugiu o nome dele. Nessa a gente só se conhece por apelido, né? Sim, Falar nome, ninguém... Sim. O projeto do Virjão, a gente avaliou o efeito da radiação ultravioleta controlada, né, no BT. E, incrivelmente, efeito de chuva chega a degradar não, né? A afetar 80% na eficiência biológica. O V, 50%. Então, a chuva... Isso corrobora com os dados da década de 50, 60, quando começaram... É pior do que o V. Né? Então, entra aí as tecnologias dos adjuvantes, né, para encapsulamento, para melhorar. O trabalho do Virjão ganhou o primeiro lugar naquele congresso de iniciação científica, né, na Unesp. E no outro ano também, ele ganhou, nos trabalhos dele ganhou 2 prêmios, no meu tese ganhou 2 prêmios. Só que quando chegou o fim, né, que eu defendi no prazo, né, conhecemos um chinês num congresso, conhecemos, trocamos uma ideia com esse chinês e era o boom dos drones. Isso em 2018, se eu não me engano. E aí a gente foi trocando ideia. O chinês, escreve um projeto e manda. Universidade de Xangai. Fazer um pós-doc. Falei, professor, até então não tem nada em vista. Vamos fazer um pós-doc. O Marcelinho queria que eu ficasse lá. Fizesse pós-doc com ele. Falei, não, professor, eu sou igual o Nômade. Eu fiz faculdade no Ceará, mestrado em Minas, doutorado em São Paulo. Agora eu vou para outro lugar. Você não fugiu muito. Aí não fugiu muito, não, mas ainda vamos chegar ao porquê que não fugiu. Chegou o dia da tese, defendi a tese, né? Fui muito bem, né, na defesa. Na qualificação eu tomei taca, né? Porque a gente tem de 40 a 50 minutos. E eu coloquei na banca de qualificação o professor Guilherme e o professor Rafael. Os meninos falaram assim, você é maluco, hein? Colocou os 2 mais novos e os 2 mais carrasco. Eles vão moer você igual moe carne. Em açougue. Eu digo, não, de boa. Eu gosto do desafio.
40 minutos. Eu defendi a minha qualificação em 39 minutos e 55 segundos. Rapaz. Nem tem noção que esse Guilherme me moeu. O Guilherme me moeu. Mas, assim... Você moeu não no sentido de te prejudicar, não, moeu no sentido de orientar. Exatamente. As pessoas falam assim, o cara vai te moer na banca. Gente, fica um negócio, você que vai partir pra ciência. O pessoal fala assim, rapaz, não convida profissional tão, não convida professor titular não, convida que aquele cara é aquele profissional. Na verdade, na minha qualificação foi o professor Bortoli e o professor Guilherme, isso. Eu não reprovei a qualificação, eu fui aprovado. Mas eu tomei... Por quê? Concurso? Ele falou, Tony, se fosse um concurso, você tá reprovado. Você não aprova. Falei, não, tá bom. Aí teve um motivo. Teve um motivo. Aí, um ano depois, veio a tese, a defesa de tese. Engraçado, Moderno, que eu tive várias oportunidades de ir para fora e nenhuma deu. Eu qualifiquei porque eu já estava com a bolsa aprovada para ir para a Austrália. E lá eu ia trabalhar num laboratório de tecnologia de aplicação. Ia ficar um ano na Austrália. Meu terceiro ano de doutorado seria na Austrália. Porque eu já tinha feito o experimento no primeiro ano. No segundo ano, terceiro ano era escrever a tese e intercâmbio. Austrália, acabou. Tudo aprovado. O inglês, aprovado. Passagem no ponto de comprar. Do nada, a CAPES cancelar as bolsas. A minha e a do Caio. O Caio ia para os Estados Unidos, eu ia para a Austrália, Universidade de Queensland. Eu passei por isso. Aí eu falei, na graduação. Como que do nada, pode, velho? Corta nada, tudo. Do nada. E aí eu fui parar na tecnologia de aplicação. E aí não cortou só nós dois, cortou mais gente. Já acontece essa história aqui, viu, Tony? Né? Comigo é a mesma coisa. Eu ia para mexer com fruticultura na Embrapa. Do nada recebo lá o pessoal, a secretária do estágio. Vem cá. Ó, sua bolsa está cortada. Só recebemos um e-mail, sem motivo nenhum. A minha foi carta. Eu falei, professor, e agora? Cícero, vamos escrever tese, vamos escrever projeto, vamos aqui, ó, fazer isso, aquilo, no laboratório. Beleza, fizemos. E aí veio, né, antes de eu defender a tese, conhecemos esse professor lá de Xangai e passou as informações. Lá ia trabalhar com drone, tecnologia de aplicação em drone, desenvolvimento de drones. Uma bolsa muito boa. E Xangai, Tony, uma belíssima cidade. Moderno, se eu não me engano, a bolsa era $4.000. Muito dinheiro. Eu falei, eu tô rico. 4.000 doletas. Isso, alimentação, moradia e veículo por conta da universidade. Falei, professor, eu falei, Marcelinho, o difícil é passar, né, velho? Ele disse, não, Cícero, vamos lá. Aí dei entrada no visto. O visto da China demora 6 meses. Para estudante então comecei a tirar o visto em junho. Porque o projeto, se passasse, começaria em janeiro, fevereiro. Fiz o projeto. Mandamos o projeto para a universidade. Rapaz, não é que aprovou? O professor ligou, mandou e-mail, ó, parabéns, o projeto está aprovado. Agora é só o visto. Falei, tá bom. Falei, Marcelinho, vou para a China. E era um projeto de 5 anos, passivo de renovar por mais 5. Ia morar na China, ia virar chinês. Falei, Marcelinho do céu, vou pra China. Aí apertei nos cursos, comecei a pagar aula extra de inglês, né? Porque lá, o que era a função? Era pesquisa, extensão e lecionar a aula. E eu conheci um dos centros lá de tecnologia. Então, tinha que dar aula, tinha que trabalhar com pesquisa e tinha que ter extensão rural para os produtores. Sim. E ele falou, a língua é inglês. Fica tranquilo que você não tão necessariamente você vai aprender mandarim. Você tem que falar inglês. Mas beleza. Curso, vendia a moto que eu tinha, uma CBX mexida para variar. Gente, uma particularidade do Tony, tudo que ele compra, ele quer mexer. Mexe. Tudo, ele mexe em tudo. Ele compra um carro, ele mexe, ele compra não sei o que, ele mexe, ele gosta de mexer. Característica do Tony. Dá mais potência. Potência. E aí vendia a moto para investir no curso de inglês. No doutorado eu cheguei a ter um carrinho, um Paliozinho que eu comprei, mas por falta de grana para manter o carro eu tive que vender. Eu falei, não vou conseguir dar conta de pagar o carro, ajudar a minha mãe, que tanto no mestrado quanto no doutorado, parte da minha bolsa eu mandava para ela, para ajudar ela. Bonito. Bonito. Falei, vou ficar de pé de novo. Sempre fiquei de pé. Reconhecer a importância da vendi sua mãe. O Paliozinho, aí eu peguei essa CBXzinha, né, uma Twister 250. E aí, quando eu passei por... Na verdade, a motoca eu já tinha vendido quando eu tinha passado para ir para a Austrália. Aí eu fiquei até 1 ano e pouquinho. Mas aí,
Tudo quase acontecendo. Vem Aí, o quê? Vem o quê? tudo certo, tudo defendi, tava em casa no Crato, só esperando lá. Você já tinha ido embora pro Crato. Já tava no Crato, visto, provado. Tava só esperando a universidade liberar a verba para compra da passagem. Só fala o ano que foi isso. 2019. Quando bateu janeiro de 2020, eu recebi um e-mail do professor, tá acontecendo isso, o país está fechado. Exatamente, gente. Foi em final de fevereiro, no Brasil, explodiu a pandemia. Na verdade, o vírus chegou na China, começou as conversas ali, final de 2019. Final de 2019, dezembro. Só que eu recebi um e-mail em janeiro. Que a coisa estava feia. Que a coisa estava feia e que a fronteira do país ia fechar. E fechou. E fechou em janeiro. E fechou. Porque gente, era para eu ir para a China lá em fevereiro. Fechou. Eu estive lá, conheci um brasileiro que ficou na China preso. Quando eu falo preso, ele ficou sem sair do país. Ficou no país durante um ano até abrir as E aí portas. fechou o país de vez. E ele falou, vamos ter que congelar o projeto. Falei, beleza. Liguei pro Marcelinho, moiou de novo eu sair desse Brasil, hein? A pandemia veio, o projeto tá congelado. Ele falou, não, Cícero, fica tranquilo. Se não der lá, a gente vai fazer um projeto pra você aqui. Eu quero ser de volta aqui. Se não for pra China, vai ser aqui. Aí veio a oportunidade da Alvo. Aí falou, Aí depois ele ligou, Moderno, tá precisando de uma pessoa. Não é... isso era em março. É pra contratar rápido. Né, que eu defendi 5 de dezembro de 19. Né, fui embora por meados de 21 de dezembro para casa. Aí fiquei janeiro, fevereiro, março em casa. Em abril eu vim, que aí você falou, não tem jeito, vai ter que vir. Né? Em março eu comecei online, né, fazer algumas coisinhas aqui, eu tava no cartão, tem que vir. E se não tivesse vindo, não tinha vindo, porque em maio fechou os aeroportos no Brasil, em 2020. Então eu peguei aqueles últimos voos. E tem uma pessoa que eu devo muito a ele, devo assim, né? Eu admiro demais ele. A gente zoa muito ele, o Ney, o famoso PP, porque eu não tinha na época nem o dinheiro da passagem. Falei, Ney, o negócio é o seguinte, eu passei aqui, fui chamado para trabalhar na Alvo, mas não tem dinheiro para ir, não. Ele falou, não se preocupe. Falei, essa história eu não sabia. Comprou a passagem, voltou e fui embora. Mais um anjo na sua vida. Aí eu falei, não se preocupa, assim que eu começar a receber salário, eu te pago. Ele falou, não precisa me pagar. Um dia que se alguém precisar de ajuda, você ajuda. É isso aí. Eu falei, perfeito. Beleza. É o cara mais zoado do grupo, é o Ney. Mas, você já retribuiu? Com certeza. Demais. Várias com vezes. certeza, né? várias vezes. A gente conhece um pouquinho do coração do Tony. O fato de o Tony ajudar a sua mãe a pegar parte da bolsa. A gente sabe que isso aí foi dentro da graduação, tá? Mas você sempre faz. A bolsinha de R$400, 100 eu dava pra ela. Mestrado, doutorado. Até hoje. Até hoje, nunca parou. Isso é louvável, isso é importante. É reconhecer a pessoa que foi muito importante na sua vida. Né? E, Tony, assim, o Alvo em Foco aqui, o som do agro, as pessoas vão falar, o que vocês vão falar? Da vida de um profissional. E você sabe que o fato da sua tese, né, de doutorado, hoje, dentro da Alvo, dentro dos programas que nós temos, a área de biológico explodiu. Demais. Né? E o pessoal fala, rapaz... Falam pra mim, nossa, o Tony, hein? Bom de relacionamento. O Tony é bom de relacionamento, bom de conversa, faz muita amizade. Né? Gosta da... O Tony é festeiro, né? Ele tava aqui tentando me convencer no show do Imperador, eu e minha família. Eu olhei pra Vânia... Convenci o Vaguinho. O Vaguinho ele convenceu, o Rodriguinho não. Não. Mas assim... Show do Imperador não, show do Embaixador. Embaixador, pra mim é tudo igual, né? E o bacana de tudo isso, Tony, é que você vê, né? A gente sabe que a vida da gente... Estamos aí já há 5 anos, né? Tem 15 dias, mais ou menos, completou 5 anos de Alvo. 5 anos, exatamente. E assim, é desafiador. Viajar é um desafio. É desafio. Ficar fora de casa é um desafio. Não é para qualquer um. As estradas do Brasil não é lá as melhores. Gente, quer ver o Tony bravo? Ele não aparenta ficar bravo, mas eu sei que ele fica bravo. Não comigo. Quer ver o Tony bravo é aeroporto. Nossa. Quando vão lá e cancela voo ou atrasa voo. Aí
O Tony já manda no celular, no WhatsApp, lá no grupo, lá. Rapaz, isso aqui não vai dar, não. Eu falo, Tony tá bravo. Porque, gente, é desgastante. Você ficar a semana toda à mercê, é gostoso, é gratificante falar com o produtor. É bom. Transmitir o conhecimento, ver a pessoa do outro lado ali sorrindo para você, sendo grato. Os profissionais elogiando, sabe? Não tem coisa melhor quando você chega num canto, assim, você chega na máquina, mexe e fala, cara, veio muita gente mexer, ninguém conseguiu, você fez só isso aí, deu certo. Falei, cara, essa é a nossa função. Não tem nada gratificante, cara. É desgaste, tem desgaste, é cansativo. É pouco tempo a gente tem, pouco tempo pra gente se cuidar. Às vezes o outro dá uma gafe aí, não é nada, fez exame, ih, tem tempo não. Mas às vezes o corpo até pede arrega, às vezes, né? Toda hora, né? Mas é muito gratificante. Você olha pro cara ali, feliz, porque você conseguiu resolver. Vamos voltar? Vai de novo, né? Vários casos de cliente que a gente volta lá, falou, vai vir aquele menino de novo, traz ele. E Tony, sabe que foi um desafio para mim colocar pessoas, porque quando você abre uma empresa de consultoria, é o moderno. É moderno. Tem que vir um moderno. Moderno. E eu preciso citar o nome de uma pessoa que foi responsável pela sua contratação. Chama Carlos Landerdal. Famoso Carlão. Né? E hoje, se eu não estou enganado, ele foi para uma empresa, Corteva. Foi uma empresa de químico, eu acho. Acho que ele foi para a Corteva. Né? Carlão da Bifol. Bifol é uma parceirona da Alva. Essa pessoa foi responsável. Um dia, numa reunião com o Bifol, o Luizão já fazia parte, mas o Luizão era mais ligado à máquina. Ele disse assim, Moderno, você precisa montar um time. Eu olhei nos olhos dele, eu pus o dedinho no peito dele, com os 2 dedinhos assim. Eu monto. Mas você, na hora de contratar, você vai querer o Moderno ou vai querer a Alvo? Porque eu já estou fazendo isso. Porque na hora, o moderno profissional é uma coisa. A Alvo são pessoas. Sim. Cada um com as suas características, cada um com as suas capacitações. E o Carlão foi um grande responsável de dizer assim, você tem o dom de conseguir pessoas do seu lado. E não é para qualquer um. Porque ter pessoas do seu lado é dizer, Tony, vá. Né? É isso. Vá. Depois veio o Rodriguinho, já a gente vai entrevistar o Rodriguinho. Depois veio o Joaci. O Joaci. Que você indicou. Isso. Você indicou que hoje ele está na Bayer. E assim, o pessoal vem, eu confesso que assusta vocês, porque fala, rapaz, mas o que é isso aqui? A gente vem e fala, cara, constrói o seu papel. Isso. Não adianta o moderno falar o que você vai fazer, você tem que aprender a desenvolver sozinho. Você desenvolveu, você fez o trabalho. A gente tem que agradecer a Sabre por ter capacitado todo o projeto de mexer com o espectrofotômetro, Henrique. Hoje você voa sozinho com o projeto, tem ensinado o Arthur, tem ensinado o Pablo também, porque a vida flui. Sim. Né? Conhecimento ele não pode ser guardado para você, tem que ser passado. Não adianta ter mestrado, doutorado, pós-doc e não repassar tudo aquilo que você aprendeu para os demais. Isso aí é bobeira, você tem que passar. E nós estamos já encerrando, Tony. É muito gratificante saber da tua vida e saber que às vezes as coisas não acontecem e tem um propósito. Né? O fato de você não ter ido para a Austrália, nem ter ido para a China. Mas a vida, ela flui. Né? Ela igual flui, um rio, ela vai ter um caminho dela. Ela vai, né? E o vai rio deságua no mar. Exato. Tudo tem um propósito. Hoje a Iana está contigo, né? De repente, isso, a Iana está comigo. E na China você não estava com a Iana nem com a cachorrinha, né? Nem com a Estela. A Estela é cachorrinha. Hoje a gente já vai fazer 3 anos já que a gente se conhece. E já tem 2 anos e... 2 anos certinho que a gente já está morando junto. Quem era o Tony, né? Gostava de uma farra. Gostava de uma farra, né? Eu lembro que o Tony chegou aqui em Catanduva igual eu cheguei, com uma mala. Só. Né? E o Tony o apartamento só tinha a cama, o fogão, não tinha TV, não tinha guarda-roupa. Eu lembro que você falou, Tony, minha sogra tem isso e isso. Você quer? Eu falei, traz. Exatamente. Manda. Só não tinha nada. Eu te presenteei com uma máquina de lavar, ela tá lá? Máquina de lavar. A moderninha. Nesse... Ela chama Moderninha. Eu vou ligar a Moderninha. Até hoje a Moderninha trabalha, hein? Moderninha. Tá lá até hoje. E Tony, ó, a gente não tem tempo mais, mas ó, o Tony gosta tanto desse nome, Alvo. Alvo. Tanto.
Que eu vou te contar uma coisa, ele se apaixonou por tiro. É um E ele das é bom paixão. de tiro, tá? Ele é bom de tiro. Tem uns Tiro e campeonatos. pesca. Pesca eu nunca vi você pescar. Vi foto, mas foto... A gente tem Photoshop, pode enganar. Tem foto é porque é real. Mas hoje que até caiar, você pode pegar um peixe lá e fazer a foto. O Ricardo é especialista nisso. Podcast do Ricardo tá lá. Mas tiro você viu. Agora, tiro eu vi. O homem é bom. Tem os campeonatos lá, eu recebo ali, eu fico lá. Se eu não fico em último, eu fico penúltimo. Né? Porque para mim o tiro é uma distração. Nós atiramos, para mim é uma distração. O Tony compete. Aí eu recebo lá, eu fico procurando o meu e do Tony. Rapaz, Tony primeiro. Não sei o que é Tony primeiro. Não sei o que é Tony primeiro. Então, o Alva... Tem 4 medalhas para buscar lá de novo, hein? A Alva aqui, gente, ó. O Tony gostou tanto da empresa que até no tiro ele vai no alvo. Tony, para encerrar aí, eu queria que você dissesse uma frase aí para os jovens de hoje. Uma que frase? Estão confusos entre ciência, continuar no mestrado, ir para o doutorado e trabalhar. O que você diria? Ouça o coração. De verdade. Diria? Por favor. Se eu tivesse a oportunidade de ter trabalhado, eu não tinha feito pós. Porque quando eu fiz pós, o meu objetivo era ser professor. Mas eu tive uma grande decepção do sistema nosso brasileiro. Ponto. Porque quando eu fiz um concurso, eu também fiz, não sei se vai dar tempo de falar, eu fiz um concurso para professor numa determinada universidade federal do Brasil. E quando saiu o resultado, todo mundo ficou surpreso. Quem passou nem da área era. Currículo muito inferior ao meu. Chegou a turma e falou assim, vamos pedir anulação. Essa vaga era sua. Você tem um melhor currículo, você tirou a melhor nota na prova. Como que você ficou em segundo? Sistema. Entrou, é o sistema. Todo mundo falou, gente, deixa isso pra lá. Ele falou, não, nós vai pedir anulação. Pediu anulação. 15 dias depois chega uma carta de uma juíza de outro estado derrubando a anulação. Sistema. Falei, quer saber? Não quero mais ser professor. É o QI. É quem tem o contato, quem tem o peixe. Exatamente. Então, a mensagem que eu falo é o seguinte, cara, corra atrás do seu sonho. O Brasil é um país grande, tem oportunidade, não falta oportunidade, principalmente no agro. Para quem quer. Para quem quer. E claro, não adianta também você sair formar e falar, eu quero trabalhar aqui no escritório no ar-condicionado. Não, quer ganhar 10 mil. Não é assim que a coisa funciona. Né? Então, quem realmente faz agronomia porque gosta, né, tem que abraçar. Vai formar, vai trabalhar de sol a sol, não vai ganhar lá os seus rios de dinheiro, mas constrói com tempo. Quer sala, quer ficar em ar-condicionado? Faz pós. Se destaca. Igual meu amigo Boizinho. Não quero trabalhar, eu quero ser professor. Então, como que você vira professor no Brasil hoje? Tem que publicar artigo, tem que publicar livro e artigo bom. Tem que ser bom. Mas tem que professor gostar. Hoje tem que Porque gostar. Você teve aula com professores que são excelentes pesquisadores. Eu dei aula moderna e eu vou falar para você. De verdade, essa geração tá perdida. Eu olhei o Marcelinho praticamente chorou na minha frente. Falou, Cícero, a turma não quer nada com nada. Lá, a turma chega, dorme na minha sala, ronca, mexe no celular, chega bêbado. Falei, professor, se eu fosse você, eu não tava nem aí. Você não tá ganhando o seu? Não, mas eu não consigo. É do professor. É dele. É do professor. Não é. Todo professor quer dar o máximo de si. Mas não adianta, eu olhava lá, ele dando aula, se esforçando, e a turma lá. Falei, não, ainda bem que eu não virei professor, porque eu ia chegar aqui e não ia ser assim, não. Tony, eu falo pra você que se eu fosse professor e pegasse uma turma dessa aqui, eu acho que eu arrumo briga. Então, para não arrumar briga, Deus me colocou no caminho certo. Eu também. Eu falo assim, não vai ser professor não, você vai se arrepender. E, Tony, mais um negócio. Você teve uma pequena participação num projeto como empreendedor. É fácil empreender nesse país? Não é. Mas não é mesmo. É muita burocracia, é muito imposto. Muita injustiça, né? Para o empresário. Muito, né? Demais. Não é fácil. Mas, Tony, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar conosco aí. Opa. A gente, logicamente, que torce pela uma parceria duradoura. A gente sabe que a vida, ela nos proporciona surpresas e caminhos novos. Uhum. Mas, enquanto você estiver conosco, você é muito bem-vindo e tem feito um papel brilhante. O mercado agradece, o mercado te reconhece,
Você, Tony, aí é uma pessoa que está construindo seu nome como um dia eu tive a oportunidade de construir. Você é uma pessoa idônea, honesta, que é isso que as pessoas precisam. Exato. Honestidade, caráter, idoneidade e compromisso, né? Compromisso. Parabéns pelo seu compromisso e parabéns por atirar tão bem. Valeu? Obrigado, viu? Obrigado, tamo junto. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Alvo em Foco, o som do agro. Cícero Antônio Mariano dos Santos, vulgo Tony. Nosso aí, consultor na Alvo Consultoria aí. Completou 5 anos. Um abraço para vocês aí. Obrigado.